Ionic, ele é um framework código aberto e também grátis, né? Então, isso quer dizer que, além de você não pagar nada por utilizá-lo, ele tem um código aberto. Isso quer dizer que você consegue, então, acessar, de fato, ali a codificação original do Ionic, de forma que você possa estudá-lo e até alterá-lo se isso for necessário, tá? Ele é focado, então, no desenvolvimento de interface do usuário, interfaces usuários bonitas, elegantes, mas fáceis também de trabalhar. Ele é cross-plataforma, isso quer dizer que, com a Ionic, você consegue desenvolver para mobile, então ali para o Android, para o iOS, você também consegue desenvolver para desktop utilizando Electron e também desenvolver aplicativos progressivos da web ou páginas da web ali, tá bom? Então perceba que o Ionic ele é focado em desenvolver interfaces usuários para plataformas diferentes. Ele trabalha, então, com as 3 tecnologias da web. Ele é baseado nessas tecnologias, de forma que se você já tem algum conhecimento de HTML, CSS ou JavaScript, você vai ter muita facilidade de trabalhar com o Ionic. O HTML é utilizado para estruturar os elementos, o CSS ele é utilizado para estilizar esses elementos numa página da web, e o JavaScript então, é utilizado para adicionar dinamismo a essa página da web. O Ionic ele se concentra na interface do usuário e na experiência do usuário. A interface do usuário está focado no que o usuário de fato ele vê, o design visual, as cores, o layout e a tipografia das fontes. E isso o Ionic ele trabalha realmente, tá? Mas também o Ionic ele é focado, apesar das pessoas não identificarem isso logo de cara, né? Ele também é focado na experiência do usuário. Por quê? O Ionic, por ele facilitar a vida do desenvolvedor, ele permite então que o desenvolvedor tenha mais tempo para focar no desenvolvimento de aplicativos de qualidade, por justamente já trabalhar com tecnologias da web, que são tecnologias fáceis, né, de trabalhar, que permitem então muita customização. Ele também, então, prover uma experiência do usuário interessante, porque é possível que o usuário ele tenha uma experiência semelhante quando ele utiliza, então, um aplicativo desenvolvido, então, ali na plataforma mobile, né? Ou se ele acessa um site também que foi desenvolvido com a Ionic, se foi a mesmo desenvolvedor, é possível que o usuário tenha a mesma experiência. Isso é muito interessante para o usuário ter uma experiência semelhante, mesmo que utilize plataformas diferentes. A Ionic foi desenvolvido em 2013 pela empresa Drift Corporation, tá? Atualmente, nós estamos na versão 5 que foi lançada em 2020, né? Essa é a versão atual, na data de gravação deste vídeo. E, inicialmente, ele foi criado utilizando 2 tecnologias, né? Então, além de utilizar aquelas tecnologias da web, que de fato é o que compõe o Ionic, né? O HTML, o CSS, o JavaScript, o Ionic também ele foi desenvolvido inicialmente com Cordova. Tem aí, então, Cordova, ele é utilizado para acessar os recursos nativos da plataforma, como, por exemplo, câmera, geolocalização, e o Angular. O Angular, ele é um framework JavaScript que facilita o desenvolvimento. Então, essas 3 tecnologias foram utilizadas inicialmente quando o Ionic ele foi desenvolvido, né? Quando ele foi criado em 2013. E eu coloquei até aqui, ó, AngularJS, que esse era o nome inicial desse framework. Agora, esse nome mudou, somente para Angular. Inicialmente, o foco era para o desenvolvimento unicamente de aplicativos, mas agora isso foi expandido de forma que o Ionic é utilizado tanto para o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android e iOS, mas também para o desenvolvimento de páginas da web, de sites web, né? E também para o desenvolvimento de aplicativos desktop. O Ionic suporta 3 frameworks de JavaScript. Então, um framework ele serve para facilitar a vida do desenvolvedor, tá? Com alguns componentes, com algumas opções. E eu recomendo que você utilize algum framework. Mas também é possível você trabalhar aí na 4ª opção, com o JavaScript somente, o JavaScript standalone, né? Sem utilizar nenhum framework. Mas é altamente recomendável você trabalhar com framework. Inicialmente, então, o Ionic ele foi desenvolvido com o Angular, que na época se chamava de AngularJS, né? E agora, então, o nome do Angular é simplesmente Angular. E esse framework ele foi desenvolvido pelo Google. É um framework muito poderoso. E nós vamos trabalhar com esse framework nesse curso. Também é possível trabalhar com o React. Esse já é um suporte oficial. O React é uma biblioteca criada pelo Facebook. É muito poderoso também, tanto é que tem o React Native, que é possível desenvolver aplicativos utilizando esse framework. Também existe o suporte para o Vue.js, que na verdade ainda é um suporte que está em beta, né? Está em teste ainda, mas também é possível então trabalhar com esses 3 frameworks e, se você preferir também, trabalhar com o JavaScript Standalone. Para acessar os recursos de plataforma nativa, como por exemplo o GPS, uma câmera, uma lanterna,
um armazenamento local, tá? O Ionic ele oferece duas possibilidades, o Cordova e o Capacitor. O Cordova, também chamado de PhoneGap, né, como ele é conhecido, ele foi crescendo à medida que o Ionic ele foi crescendo também. Ele tem um amplo apoio da comunidade. Ele realmente ele provê sistemas de plugin e ele oferece muitas funcionalidades. Atualmente também tem o Capacitor, que ele é uma alternativa ao Cordova. O Capacitor ele foi desenvolvido pela comunidade do Ionic. Ele tem sido também muito utilizado, agora ele tem sido assim, uma ampla adesão da comunidade. E a proposta do Capacitor é que ele tem, então, ele atinge diferentes plataformas, como por exemplo, iOS, o Android, o desktop também utilizando então o Electron e também seja possível desenvolver para a web. Capacitor, então, ele utiliza essas últimas APIs da web e também os recursos da plataforma nativa, de forma que com o mesmo código-fonte, possivelmente alguns ajustes, pequenos ajustes, tá? É possível com o mesmo sistema de plugin, com o mesmo código, acessar plataformas nativas diferentes. Então, por exemplo, utilizando o Capacitor, a mesma codificação e o mesmo plugin que foi utilizado, então, para acessar a câmera no seu celular, vai ser a mesma codificação que vai ser utilizada também para acessar ali no desktop e numa página da web também. Então, existem essas duas possibilidades. Você pode trabalhar com qual você preferir, mas geralmente neste curso nós vamos trabalhar com o Capacitor por ter sido desenvolvido pelo time de desenvolvimento do Ionic e ter essas abordagens mais modernas. E essa é a arquitetura do Ionic, tá? Então, começando de baixo para cima, nós temos então aqui as plataformas que o Ionic, é possível trabalhar com o Ionic, o iOS, o Android, aplicativos progressivos da web, que são sites, né, mais modernos, vamos dizer assim, e desktop também utilizando o Electron. E agora, então, nós temos então ali o Capacitor e o Cordova, que é justamente o Capacitor ou o Cordova que faz a interface entre o código JavaScript e ali a plataforma nativa. Então, por exemplo, se eu quero acessar no iOS uma câmera, o Apache ou o Cordova, depende de qual você escolher, ele vai fazer a interface, então, entre esse código de mais alto nível e esse recurso que a gente está tentando acessar, tá bom? Aqui nós temos, então, o Ionic Capacitor, o Ionic, né, o framework, que de fato ele tem o HTML, o CSS, o JavaScript, essas são as tecnologias que ele trabalha. E aqui nós temos as bibliotecas JavaScript que ele trabalha. O Angular, o Vue.js, o React, tal, ou JavaScript somente. E em cima também ainda é possível integrar com vários outros frameworks que forem necessários, como por exemplo o Firebase, ok? Quais são as vantagens de trabalhar com Ionic? Ele é código aberto, então isso quer dizer que é possível você estudar o código-fonte. Ele utiliza as tecnologias da web, então é possível você trabalhar de forma muito fácil, porque essas tecnologias da web, HTML, CSS, JavaScript, elas são fáceis de trabalhar e permitem muita customização, de forma que com isso você tem uma produtividade melhor, justamente pela facilidade de desenvolver. E ele é multiplataforma, isso também está relacionado com a produtividade, porque desenvolve com uma única codificação, você desenvolve para plataformas diferentes, então com o mesmo código, você desenvolve tanto para um site como para um dispositivo móvel. É claro que possivelmente vai ser necessário, quem sabe, fazer alguma customização, né, alguns pequenos ajustes, mas ainda assim é muito fácil, ele trabalha de fato com multiplataforma. A documentação do Ionic ela é muito boa, ela tem muitas opções, a maioria das coisas que for necessário, a documentação do Ionic ela provê. O design do Ionic ele é limpo, ele é simples, ele é funcional, mas ele é elegante. Então, assim, por ele ser simples e elegante, simples e funcional, ele não perde nada, porque na verdade ele provê de fato essa elegância, né? E ele tem vários recursos para o desenvolvimento do usuário, facilita a nossa vida. Mas também ele tem algumas desvantagens, tá? Por exemplo, com relação à performance, porque o Ionic trabalha então com essas tecnologias da web, de forma que ele é um aplicativo híbrido, ele perde um pouco em performance, tá? Então não é recomendável trabalhar com o Ionic, por exemplo, utilizar o Ionic para desenvolver jogos, ou, por exemplo, aplicativos que vão precisar de muitos recursos, acesso a recursos nativos. Então não é interessante para esse tipo de aplicação. Pode ser também que, com relação a algum recurso nativo da plataforma, não tenha algum plugin desenvolvido, mas, sinceramente, tudo que eu precisei acessar, eu consegui acessar tranquilamente, tá? Mas se a aplicação ela fizer muito acesso a recurso nativo, pode ser que ele perca em performance. E com relação à segurança, assim como, na verdade, no desenvolvimento geral, tá?
é interessante, é importante, na verdade, né, se atentar com relação à segurança, principalmente porque o Ionic, ele utiliza as tecnologias da web, que teoricamente, né, são mais fáceis de hackear, geralmente as pessoas acham, né, mais fáceis de invadir, né, então é por isso que é importante se atentar com relação à segurança, mas é a mesma importância que seria para desenvolver um site, para desenvolver um aplicativo desktop também. E aqui temos algumas empresas que utilizam aqui, por exemplo, a Ionic, olha só, a NASA, General Electric, Burger King, Target, BMW, BBC e NPC, que essas duas são empresas de televisão fora do Brasil, né? Então perceba que eu trouxe aqui algumas empresas que estão ali apresentadas no site oficial, algumas empresas grandes, para você entender que o Ionic é utilizado por empresas que elas já têm um poder de investir em algo mais caro, mas elas preferem trabalhar ali com o Ionic, tá bom? Então, até a próxima aula.